Paz do Senhor, todos os irmãos que estão buscando pela restauração do seu casamento. Aqui é a obreira Mônica, do grupo de restauração e do canal de restauração ao Deus da Restauração. Sejam bem-vindos ao nosso canal de restauração de casamentos. Como eu tinha falado que eu ia postar aqui os propósitos que são passados lá no grupo, então eu vou passar hoje o jejum do tormento, né? A Bíblia diz que há castras de demônios que só sai com jejum e oração. Veja que Deus, o Senhor Jesus, ele já nos deu a receita para que nós venhamos vencer todas as maldições, né? Porque todas as maldições, ela vem através de demônios, né? Quando é mandado uma maldição para uma pessoa, então são mandados castras de demônios para aquela pessoa. E esses demônios, eles começam a fazer coisas destruidoras, né? Como destruir casamentos, destruir a felicidade e várias outras coisas. Onde há destruição, ali há um demônio, né? E Deus, ele já nos deu essa arma poderosa, que é o jejum e a oração. Com o jejum e a oração, você está usando as armas espirituais para que você venha vencer esses demônios. Tem castas de demônios, tem demônios que eles são vencidos com as orações, né? Mas há uma casta de demônios que eles só são vencidos com o jejum e com a oração. Normalmente, quando um casamento é vítima de um trabalho de maldição, essa maldição que é para destruir casamentos é uma castra de demônios. Normalmente, essa castra de demônios, ela vem com muitos demônios, com vários tipos de demônios, né? E esses demônios, eles são mandados para a vida daquele casal. Quando o marido sai de casa, devido a essa maldição que ela foi vítima, que aquele casamento foi vítima, essa maldição, ela não atinge só o esposo. Essa maldição, esses demônios, essa casta de demônios, elas não atingem só o esposo, ela atinge também a família, atinge também os filhos, né? Porque é uma castra. Então são vários demônios que estão nessa castra. Então são demônios da prostituição, são demônios dos vícios, são demônios de acidentes. Então são vários tipos de demônios que estão nessa castra de maldição. E as maldições que são para destruir casamento, é essa casta de demônio que trabalha na destruição do casamento. Tem esposa lá no grupo que eu atendo, e que ela me relatou que depois que o marido saiu de casa, depois que o marido foi viver com a amante, o filho dela, que nunca tinha se envolvido em coisas erradas, depois da separação, o filho dela começou a se envolver com amizades erradas, que levaram eles para as drogas, que levaram eles para as coisas erradas, né? Veja que foi depois da separação. Por quê? Porque aquela castra que foi mandada para aquela família também foi uma castra de espíritos malignos, espíritos que trabalham também nos vícios, né? Nos vícios das drogas. E essa esposa, ela começou a ter vários problemas na família dela que ela não tinha antes. Por quê? Porque é uma castra. Outras esposas me relataram que as filhas começaram a ter atitudes que elas antes não tinham, antes da separação. Doenças que a família não tinha antes da separação. Os filhos vivem com doenças. Os filhos da esposa vivem com problemas, elas vivem doentes, eles vivem no hospital. Os médicos fazem tratamento, fazem exames, mas não acusa
não acusa, a criança não tem nenhum problema físico, né? Então a gente vê que a castra de demônios dessa maldição, ela atinge toda a família, tá? E quando Jesus disse que os demônios, né, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, então ele destrói o casamento, ele rouba a felicidade da família, ele rouba a saúde dos filhos, ele entra na família para fazer uma destruição total. E se a esposa, se ela não tiver esse entendimento, que tudo aquilo que está acontecendo na família dela é algo que foi mandado, é algo espiritual, então essa esposa, ela fica perdida, ela não sabe como agir. E Deus, o Senhor Jesus, ele já nos deu a receita, ele já nos deu a direção, quando ele falou que a caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Só que o jejum e a oração tem que ser feita com fé e em propósitos, né? Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das esposas vai falar: obreira, mas eu faço jejum. Eu faço jejum a semana toda, o mês todo, o ano todo. Meu marido saiu de casa já tem 3 anos e eu faço jejum, eu oro de madrugada, eu faço campanha. E por que ainda não aconteceu a quebra de maldição? Por que meu esposo ainda não voltou para casa? Por que isso acontece? Porque a esposa está jejuando, ela está orando, ela está fazendo as campanhas, mas ela está fazendo fora de propósito. Ela está fazendo na emoção, ela está fazendo no sentimento, ela está fazendo na ansiedade. E Deus, ele não trabalha no sentimento, nem na ansiedade. Deus trabalha pela fé. Deus trabalha quando fazemos um propósito de fé. O que é um propósito de fé? É você fazer um propósito e colocar a tua fé naquele propósito, naquele jejum. Não é, como eu falo para as esposas, não é a quantidade de jejum que você faz que vai trazer resposta. Não é a quantidade de oração que você faz que vai trazer resposta. Se você estiver fazendo na ansiedade e no sentimento. Então, uma oração, um jejum que é feito pela fé, se você fizer um jejum de 1 hora, numa semana, e você crê naquele jejum, e você colocar a fé naquele jejum, você vai ter resposta. Então a esposa fica 24 horas, uma semana jejuando o tempo todo direto. Esse jejum não faz efeito. Tanto é que você está vendo que você não está tendo resposta. Tem esposa que vai falar: obreira, mas eu tenho resposta. Mas essa está fazendo na fé. Porque Jesus não mente. Se Jesus disse que a castra de demônio que sai com jejum e oração, então vai sair com jejum e oração. Quando você faz na fé. Agora a esposa faz jejum 24 horas, a semana toda, 48 horas, 40 dias. São vários jejuns. Esse jejum não tem força. Porque está no sentimento e está na ansiedade. Então eu vou ensinar a vocês fazerem um jejum, tá? Onde esse jejum vai atingir diretamente essa castra de demônios. Porque é a palavra de Deus, não é a palavra da obreira Mônica, é a palavra de Deus. Jesus disse que ele sai com jejum e oração. Mas vamos fazer o jejum certo, da forma certa, para que você venha atingir essa caixa de demônio, para que ela venha a ser destruída e venha a ser desfeito. E seu marido, seu casamento, seus filhos serem libertos, né? Então, como que você vai fazer o jejum do tormento? Você vai fazer o jejum do tormento, você vai parar todos, tá? Se você tá fazendo jejum de 20 dias, de 40 dias, você vai parar. E você vai fazer o jejum do tormento. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer o jejum do tormento 3 vezes na semana, não mais do que isso, tá? Você vai fazer 3 vezes na semana o jejum do tormento, durante 7 dias. Durante 7 dias. E você vai abrir o jejum. Eu vou ensinar como você abrir o jejum.
Eu vou ensinar como você fechar o jejum e como você agir durante o jejum e depois do jejum. Então, você vai entrar no seu quarto, como diz a palavra de Deus. Jesus disse para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com ele em secreto. Ninguém precisa saber que você está em jejum. Ninguém precisa saber que você está buscando pelo seu casamento. Esse é um propósito que é você e Deus. Tudo que é feito no secreto é mais poderoso, tá? Então, vamos lá. Vou ensinar como você abrir o jejum. Você vai entrar no seu quarto. Você vai falar para Deus: meu Deus, em nome de Jesus, eu abro o jejum do tormento para te pedir que o Senhor envie os anjos mais fortes, os mais guerreiros, aqueles anjos, Deus, que o Senhor só usa em casos especiais. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor agora envie esses anjos para que eles venham atormentar todos os demônios que estão trabalhando no meu casamento. Meu Deus, o meu jejum é de 3 horas, total e completo de bebida e alimento. Meu Deus, eu te peço que cada minuto desse jejum, os demônios venham ser atormentados de uma forma que eles nunca mais vão chegar perto do meu casamento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você abriu o jejum. Você vai ficar 3 horas em jejum. Durante essas 3 horas de jejum, você não precisa ficar orando. Porque o jejum já é uma oração, tá? Durante o jejum você pode trabalhar. Se você estiver trabalhando, obreiro, eu posso abrir na hora do trabalho? Pode. Você entrou no banheiro ou no seu quarto, abriu o jejum, acabou. Ninguém sabe que você está em jejum. Você pode trabalhar, você pode fazer suas coisas durante as 3 horas de jejum. Durante essas 3 horas de jejum, você vai evitar ficar nas redes sociais. Não que você não vai entrar para dar uma resposta, falar com alguém no WhatsApp. Você vai evitar ficar distraído nas redes sociais. Vai evitar você ficar em discussões com pessoas, tá? Então, durante essas 3 horas, você vai ficar em espírito. Isso não quer dizer que você não venha conversar com as pessoas. Você vai ficar normalmente. Passados 3 horas do jejum, você vai entregar o jejum. Aí você vai lá no seu quarto. Se estiver trabalhando, se você não puder ficar no local para entregar, onde você estiver dirigindo ou trabalhando, você vai falar no pensamento: meu Deus, eu estou te entregando o meu jejum do tormento em favor do meu casamento. Eu creio que o Senhor recebeu o meu jejum e creio que os demônios foram atormentados. Meu Deus, está escrito na tua palavra que os sinais acompanhariam os que creem. Então eu creio nesse jejum que eu fiz. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me dê sinais desse jejum. Amém. Você vai esquecer que você fez o jejum. Você vai procurar saber de nada do que está acontecendo lá no cônjuge. Nada, você não vai procurar saber nada. Você pode vir passar mal durante o jejum, tá? Isso é importante porque algumas esposas chegam a vomitar, chegam até a manifestar quando abre esse jejum. Obreiro, o que eu faço se eu passar mal durante o jejum? Se você vomitar durante o jejum, é sinal que você comeu comida trabalhada. E se você está tendo ânsia de vômito, é sinal que você comeu e que está desfazendo aquilo que você comeu, né? A comida trabalhada. A obreira só falou que a gente pode manifestar. Isso é uma manifestação. Quando você está fazendo um jejum, que você vomita, tem ânsia de vômito durante o jejum, você tem dores de cabeça, você sente um peso, isso aí é uma manifestação. O mal está se manifestando de alguma forma.
eu entrego, obreira, o jejum na hora que o senhor passar mal? Não, você não vai entregar. Você pode sentir angústia durante o jejum, você pode sentir tristeza, mas você não vai entregar. Você vai desfazer, você vai repreender. Tudo que você sentir durante o jejum, você vai desfazer, vai repreender. Você vai falar, está repreendido, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. É dessa forma que você vai agir se você passar mal durante o jejum, tá? Então está aqui o jejum, o propósito do jejum do tormento. Esse jejum é para todas as esposas fazerem, as esposas e os esposos que estão buscando pela restauração de casamento, sabendo que toda separação tem trabalhos espirituais, tá? Toda separação, não importa como foi feita a separação, como aconteceu, toda separação tem trabalhos espirituais, e sabendo, esposa, que todas as amantes, elas fazem sim trabalhos espirituais. O que elas têm que fazer, elas vão fazer. A amante, ela tem medo do homem voltar para a esposa, então elas estão sempre renovando os trabalhos. Obreira, mas se elas estão sempre renovando, como é que eu vou quebrar? Continue no propósito. Porque quem é mais poderoso? Deus ou o diabo? É Deus. O diabo não tem poder, o poder está em Deus. O diabo, ele tem uma força, o diabo tem uma certa força, mas a força acaba, a força desfaz, tá? Agora, outra orientação, a esposa que está fazendo os propósitos, a esposa que está buscando pelo casamento, deve praticar o deixar ir. A esposa não deve ficar vigiando o marido, a amante, a vida do marido, a vida da amante. Não procurem saber nada deles. Porque quando você procura saber algo, então você está entrando na frente de Deus. Não entre na frente de Deus. Deixe Deus fazer o que ele tem que fazer. O seu papel é buscar a Deus. A sua parte é buscar a Deus. E a parte de Deus é ele que vai fazer. Entendeu? Todas as esposas e marido podem fazer o jejum do tormento. Já está aqui toda a orientação. Essa orientação que eu estou passando para vocês é a mesma orientação que eu passo no grupo para as esposas, tá? Mas se tiver dúvidas, porque sempre tem uma dúvida, eu vou estar respondendo aqui as dúvidas de vocês, tá bom, meninas? Fique com Deus e que Deus venha te dar força, sabedoria e entendimento para que você venha vencer essa situação. E creia que Deus é com você, tá? As esposas que quiserem, os maridos, né, os esposos, podem me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre postando algo lá, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link do Instagram para que vocês venham ficar mais pertinho de mim. Fiquem com Jesus.